Continuamos visitando os principais médicos de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, porque esse também vai continuar sendo um dos focos do nosso programa, que é patrocinado pela Unimed Porto Alegre. Afinal, cuidar de você, esse é o plano. E uma das visitas habituais do nosso programa é ao consultório do Dr. Erivelto Sanches Ribeiro, oftalmologista renomado. Ele está na Clínica e Microcirurgia de Olhos, aqui na Alberto Bins, número 392. Doutor Ribeiro está de volta ao nosso programa. Tudo bem, doutor Ribeiro? Tudo ótimo, é um prazer retornar à casa. Muito bom. Prazer todo nosso. O senhor acaba de chegar de uma viagem ao Canadá, onde aconteceu um simpósio cujo foco era o tratamento de tumores que também podem chegar até os olhos. Isso é uma coisa que pouquíssima gente comenta, não? Realmente, essas patologias às vezes não são muito comentadas, né? Embora elas existam e convivam com a gente, né? Os tumores oculares, os retinoblastomas em crianças, que agora nós temos com o teste do olhinho, que foi um grande avanço, né, na nossa legislação, e já ajuda a prevenir bastante esse tipo de enfermidade. E para as pessoas adultas, né, mais comumente, as pessoas de pele mais clara, de descendência europeia, que é muito comum na região sul do país. Olhos claros. Olhos claros, né? Eles têm mais tendência a ter um tumor chamado melanoma, que requer muito cuidado. Então, a proteção, sempre a gente fala durante as férias, das pessoas se protegerem com óculos escuros, né, com proteção solar e também a proteção da pele, para evitar essas enfermidades, né? Então, isto, em outras palavras, é um câncer nos olhos. Agora, quais são os sintomas, doutor? Ele só vai apresentar sintomas se ele atingir uma área nobre. Muitas vezes ele não aparece. Muitas vezes ele é um achado oftalmológico. Mas ele pode, às vezes, apresentar um descolamento de retina, alguma coisa nesse sentido, né? E isto pode acontecer em qualquer idade? Pode acontecer em qualquer idade, independente de idade. Mas, mais normalmente, acomete mais pessoas mais de idade, né? E é possível uma recuperação, uma cura? A cura, normalmente, vamos dizer assim, ela está classificada assim em termos de 50% dos casos são fatais. 50%? 50% são fatais. E 50% dos casos, a retirada precocemente, antes que ele produza alguma metástase circulatória, né? Que normalmente ele tem uma metástase que ele envia para o fígado. Se for resolvido esse problema antes, a pessoa tem a possibilidade de sobreviver. Mas, muitas vezes, ela perde o olho, né? Os cuidados com os olhos sempre são necessários em qualquer situação, seja no inverno, no outono, na primavera, seja com o frio, por exemplo, esse frio intenso que tem feito aqui em Porto Alegre, sim, aqui no Rio Grande do Sul, para não dizer no Brasil, até no Rio de Janeiro, com 8 graus, é para carioca bater queixo, né? Porque estão batendo queixo lá. O carioca, eu sei porque eu morei no Rio, que quando faz 19 graus no Rio de Janeiro, o carioca treme de frio. Agora, nesse momento, também é importante a prevenção com os olhos, principalmente com relação aos raios ultravioletas. Exatamente. Pessoal, o óculos escuro continua valendo, principalmente no inverno, que o sol continua igual. Mesmo quando está nublado, ele continua queimando, continua produzindo a sua função, né? Que não é muito legal, não, porque então a gente tem que procurar se proteger do sol, mesmo quando o tempo está nublado, usar lentes protetoras, né? Até porque é um charme, né? De repente usar óculos escuros. Tem gente que usa óculos escuros na balada, não? Tem, é por causa da fumaça, certamente, né? Então o excesso de luzes também, né? A luz também incomoda muito, né? Então o conforto que ele proporciona, além da proteção do VA, né? O óculos com VA e VB,
produz bastante proteção ocular, né? É verdade. Agora estamos falando nos cuidados dos olhos, com os olhos no frio. Por exemplo, lareira, fogão a lenha, esses tipos de aquecedores também exalam algumas impurezas que podem afetar os olhos, não? Exatamente. É muito gostoso, mas a fumaça, ela produz fuligem e ela tem que ter cuidado do pessoal que tem alergia, né? Principalmente porque deposita resíduos nos móveis, utensílios. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado com isso, limpar bem, não deixar poeiras depois do efeito, usar um colírio lubrificante, né? Tomar bastante cuidado, que é gostoso ter uma lareirinha acesa, um fogão, é tão gostoso aqui na nossa região, mas esses cuidados a gente tem que ter, porque os olhos vão sofrer. Outra coisa que acontece muito são conjuntivites, né, principalmente virais, por causa que a gente acaba ficando em locais fechados, pouco ventilados, frequência de pessoas grandes, então as conjuntivites... Altamente contagiosa, né? São extremamente contagiosa viral, né? E conjuntivites alérgicas aumentam muito nesse período, e também o ressecamento dos olhos, que é uma coisa que veio para ficar, né? A gente usa muito computador, muito tablet, muito telefone, o olho vai ressecando, então necessita lubrificação. Nos tempos da TV Guaíba, eu me lembro que havia um diretor de imagens na suíte da TV Guaíba, onde estão vários monitores colocados com a programação que está ao vivo, e um deles usava óculos escuros, porque aqueles monitores, frente a frente, vários e vários, são problemas para os olhos também, né? Vão produzindo cansaço, né? Realmente, produz cansaço, resseca o olho, né? Isso hoje em dia a gente sabe, né? A ideia dos colírios lubrificantes vem de 30 anos. Eu me lembro quando eu comecei a me tornar especialista em olhos, a gente usava um colírio para diagnóstico chamado metilose, misturava com soro fisiológico, era o nosso colírio lubrificante. Mais tarde, nos últimos 30 anos, os laboratórios fizeram mais de 30 colírios que vêm para nos auxiliar, né? Era a época do colírio Moura Brasil. Antes disso era o Moura Brasil só que existia, né? Era o famoso. Era o famoso colírio, né? O mais importante de tudo é a prevenção. Eu sempre digo, insisto, repito e bato na mesma tecla. Prevenção. Visitar o médico a cada 6 meses, fazer um exame para ver como é que está a situação, principalmente quem usa óculos ou quem não usa também. Isso é válido, inclusive, essa prevenção é válida, inclusive, para crianças, né, doutor? Sim, as crianças, sempre as crianças. Eu sempre lembro quando tem alguém, ou às vezes tem alguém com uma criança no consultório, eu sempre lembro aos pais, a criança tem que ser vista, já quando ela nasce, ela faz o teste do olhinho, depois com 2, com 4 e com 6 anos, seria excelente sempre se pudesse os pais lembrar de trazer a criança, porque é nesse período que depois vai ser todo o futuro da visão dela, está respaldado nos diagnósticos que são feitos nesse período. E as pessoas que têm familiares que tiveram ou que têm problemas como glaucoma, como catarata, etc. e tal, também merecem uma atenção especial. Ah, sim, principalmente as pessoas que têm glaucoma na família. Essas sempre, os familiares têm que lembrar, os descendentes, que eles têm que ter um cuidado um pouco maior que a maioria que não tem na família. Sempre cuidar, porque a prevenção do glaucoma é no consultório do médico, é a medida da pressão, porque é uma doença, assim, muitas vezes, assim, 80%, 90% assintomática. Então, a pessoa não sente absolutamente nada e está perdendo a visão perifericamente, né, até que a visão se torne num túnel, né, e a dificuldade para caminhar é incrível. É verdade. Todos os cuidados são importantes em qualquer sintoma. Por exemplo, o glaucoma, pelo que o doutor Ribeiro diz e pelo que a medicina diz no momento, não tem cura, nesse momento não tem cura, não é? Mas é possível contornar, do tipo manter uma estabilidade da pressão do olho, que não deve passar, me parece que de 20, e se passar, que mantenha esse excesso sob controle, com colírios, etc. e tal. Exatamente, o que a gente chama de pressão-alvo. Então, tem pressão-alvo, é a pressão que é para cada indivíduo. Pode ser que o indivíduo suporte bem uma pressão mais alta, um pouco, 18, 20, mas tem indivíduos que, mesmo com 14, estão com problema. Então, mesmo com 14. Então, a gente precisa ver o conjunto da obra.
Tem que ver os parâmetros, tem que ter exames para isso, né? E fazer o controle efetivo. O colírio é uma grande... Dá para se fazer um controle muito bom apenas com colírios, mas muitas vezes os colírios não são suficientes, mesmo usado em número de mais de 3 tipos diferentes, às vezes não consegue se manter o controle. Aí a gente passa para o laser, que por um ano e pouco, ele ajuda, e quando o caso é desesperador, até a cirurgia, que também vai dar uma sobrevida de qualidade da pressão, em torno de 2, 3 anos, e, às vezes, com a ajuda de colírios, se vai bem. E, com isso, vai se controlando. O importante é ter a pressão mais baixa possível nesses casos. Eu fiquei sabendo que o tremendão Erasmo Carlos fez uma cirurgia de catarata. Ele falou, show catarata. Por quê? Porque ele está com 70 anos e percebeu que a catarata começou a incomodá-lo e tal, e a catarata, que antes era um problema que assustava muita gente, hoje é de fácil solução, a cirurgia rápida, do tipo, não requer nem mesmo baixa hospitalar, não é mesmo? Exatamente. Isso foi acho que eu sempre digo que sempre foi uma grande conquista da humanidade, foi a catarata com implantes de lente intraocular. Então, isso aí, a qualidade de vida de todos foi enorme, porque imagina todo mundo vivendo muito, que quanto mais você vive, mais chance tem de ter catarata. Se todos viverem bastante, vão ter catarata. E a possibilidade do indivíduo voltar a ter uma visão de como ele tinha quando jovem é excelente. E antigamente a gente tinha que fazer uma cirurgia, não podia implantar a lente, não existia, então tinha que usar um óculos de 14, 16 graus. Imagine a qualidade de vida que essa pessoa teria. Imagine a quantidade de pessoas hoje usando óculos daquela forma. Era um fundo de garrafa. Era um fundo de garrafa, o sujeito... Era até desgostoso viver. E, hoje em dia, isso voltou, essa possibilidade com implante ficou maravilhosa, a qualidade de vida é espetacular. Agora, só para concluir, doutor Ribeiro, a catarata tem um sintoma que simboliza uma espécie de uma nuvenzinha na frente da vista, bem no foco central. Você enxerga a periferia, mas no foco central você tem esse problema. Esse é o sintoma, me parece, que identifica a catarata. E o glaucoma tem um sintoma mais ou menos parecido com esse, não? Ou tem diferença? Não. A catarata realmente é esse sintoma que tu descrevesse. É uma visão turva, neblina, a qualidade das letras não ficam bem distintas, ficam fora de foco. Ou seja, quando a letra é preta, não fica bem pretinha, né? Esse é o início. Depois vai piorando até que o sujeito não veja nem a mais a letra. Então, essa é a catarata. Agora, o glaucoma, o glaucoma ele não dá sintoma quase que nenhum. Esse sintoma que eu falo da visão se estreitando, vamos dizer que de uma televisão, de uma tela de 40 passar para uma de 20 polegadas, é o que acontece, mas ela vai diminuir. Isso aí é muito insidioso, ou seja, isso aí acontece muito devagar, a pessoa não vai percebendo. Até o ponto que, quando ela percebe, ele está bastante adiantado, ela começa a se bater em portas, quando vai atravessar, tem dificuldade na penumbra. Então, quer dizer, ele já está muito adiantado. Então, a pessoa não deve ter passado por nenhum dos nossos colegas, que certamente já teriam descoberto na primeira ou na segunda consulta que ele está com um problema que precisa ser tratado. Prevenção, exames. Uma vez a cada 6 meses um exame, ou um exame por ano é o suficiente? Um exame uma vez por ano, o oftalmologista, a visita está excelente para a pessoa adulta, está muito bom. E depois da visita ao oftalmo, escolher uma casa que tenha crédito, uma ótica que tenha crédito, tenha referência, porque esse é outro passo importante também. Não? Muito importante escolher bons profissionais que lhe dão uma assistência adequada. Hoje em dia, as lentes estão maravilhosas, assim, à disposição. As armações também, a qualidade dos produtos estão muito boas, a gente evoluiu bastante em torno disso aí. Verdade. Sempre evitando aqueles óculos supostamente graduados que vendem em camelôs aí na rua. Esse é um grande perigo, muito perigoso mesmo. Né? Realmente, isso aí já foi avisado na parte da saúde. Então, as lentes elas precisam ter uma qualidade na confecção, a qualidade do material, né? Os índices de proteção solar têm que ser adequados. Então, isso tudo precisa de uma tecnologia adequada para fazer. Não vai ser um
um plástico qualquer que vai produzir a solução para não ter algum problema futuramente. Porque o mau uso do óculos, um óculos desses altamente suspeitos, pode conduzir a um problema grave de saúde. Sim, exatamente, porque quando a gente coloca um óculos desse escuro, a nossa pupila dilata um pouco mais. Quando ela dilata um pouco mais, o raio solar vai entrar mais fácil ainda. Então, é melhor não usar nada do que usar alguma coisa que possa achar que está ajudando, mas, na verdade, ela está prejudicando muito mais. Sem falar nesses supostamente graduados que vendem na rua. Estou enxergando mal, botei um óculos, já estou enxergando bem, esse aqui, quanto é? R$20, vou levar. Esse é o problema. Isso aí é um grande problema de saúde pública, né? Que a gente tem, graças a Deus, os meios aí têm controlado, inclusive porque tem várias coisas num óculos, não é só colocar, ele não é uma lente de aumento, né? O óculos ele tem que estar adequado às distâncias que a gente se necessita, a qualidade ao ponto central onde tem que estar, a visão tem que estar no centro da lente, adequadamente, para poder dar não deve ter distorções periféricas. Então, é uma série de necessidades tecnológicas que precisa ser agregada, né? Uma entrevista com o Dr. Erivelto Sanches Ribeiro é uma aula. A gente sai daqui gratificado e tenho certeza que vocês também. E eu queria agradecer, mais uma vez, a brilhante presença do Dr. Ribeiro, que sempre dá esse destaque ao nosso programa, abre esse espaço e faz com que a curiosidade dos telespectadores que se espalham por boa parte do Rio Grande do Sul fique em dia em relação à área de oftalmologia. Muito obrigado, doutor Ribeiro. Eu que agradeço ao Clóvis a oportunidade da gente poder ajudar a nossa comunidade a ter conhecimentos, pelo menos iniciais nessa área, e conclama consultar sempre o seu oftalmologista, que ele vai ser sempre o seu companheiro nesse cuidado à sua saúde.